Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou o professor Alisson André Lira Santos e estou concorrendo à vaga de pedagogo pelo concurso da Rede Estadual de Educação do Paraná. Como elemento da prova prática do concurso, irei apresentar aqui agora o plano de ação. No meu plano de ação, eu trabalharei o tema o pedagogo e a formação continuada em serviço do professor, de acordo com as especificidades do edital. A situação, problema que nós temos em nossas escolas, muitas vezes é a dificuldade de conciliar as diversas tarefas do trabalho pedagógico com a necessidade de desenvolver a formação continuada com o corpo docente na instituição de ensino. Por isso, para conseguirmos solucionar esse problema, teremos como público-alvo a equipe pedagógica, trabalhando conjuntamente, e os professores e professoras da instituição. O objetivo geral do nosso plano de ação é estabelecer relações contínuas com o corpo discente e com o corpo docente, para organizar os materiais de estudo e os espaços de reflexão e troca de experiências de uma forma democrática e enriquecedora, tanto na formação teórica quanto na prática do trabalho docente. Para isso, teremos que desenvolver algumas ações e acompanhamentos. A primeira ação é, no início do ano, fazer um diagnosticar quais são as características, potencialidades, necessidades e interesses de formação da equipe docente. A melhor forma de fazer isso, de acompanhar essas ações, é através do diálogo, de uma comunicação assertiva e não violenta, para além de uma relação pessoal, ter também uma relação saudável, interpessoal com os profissionais do seu meio de trabalho. Diante desse diagnóstico, propor então um material e um método de trabalho construído coletivamente e que tenha como base inicial o estudo do projeto político-pedagógico da escola. Então, distribuir aos professores as questões gerais e específicas de cada matriz curricular do que está presente no plano político-pedagógico da escola. Isso a gente faria nos primeiros meses, primeiro e segundo mês de trabalho. Posteriormente, de acordo com a linha pedagógica prescrita no projeto político-pedagógico, nós podemos pegar um livro também de referência. Por exemplo, se for uma linha pedagógica histórico-crítica, poderemos utilizar a referência bibliográfica do livro Escola e Democracia, de Dermerval Sabiani, que traz grandes reflexões sobre a relação da educação com a sociedade e também faz algumas abordagens críticas de outras vertentes pedagógicas, possibilitando então esse diálogo crítico e enriquecedor, pois muitas vezes alguns professores têm a sua licenciatura na disciplina específica e não conseguiu abarcar ainda com profundidade nas demais linhas pedagógicas, do histórico dessas linhas pedagógicas, seus princípios e fundamentos, tanto no mundo quanto no Brasil. Por isso é interessante trazer essa abordagem para a formação pedagógica do professor e, para isso também, melhorar o desenvolvimento dele em sala de aula. O acompanhamento das leituras serão feitos através dos diálogos em horas atividades, e também na possibilidade de organizar com a equipe diretiva um momento coletivo para compartilharmos essas reflexões. Depois dessa leitura do PPP e do livro, é fundamental que nós consigamos implementar isso também no nosso plano de aula, ter essa reflexão e a avaliação do que mudou, do que fortaleceu e principalmente do que podemos melhorar. Isso deve ser feito constantemente a partir das leituras e dos diálogos.
acompanhado pelo pedagogo nas horas de atividades individuais ou integrada, conjunta com os outros professores e também nas elaborações dos planos de aula. Para complementar o estudo e não nos limitarmos apenas em uma referência bibliográfica no PPP, podemos buscar uma pluralidade de outros autores. Aqui, como exemplo desse plano de ação, podemos utilizar um outro autor de uma outra linha pedagógica e que é muito utilizado atualmente na rede de educação estadual do Paraná, inclusive nos cursos dos formadores em ação, que é o autor Doug Lemov. Em seu livro Aula Nota 10, ele traz 49 técnicas para o professor ser campeão de audiência, ou seja, ele aborda metodologias ativas de como envolver o discente, envolver os estudantes na aula e tornar eles também protagonistas da sua aprendizagem. Este livro também pode ser utilizado na nossa formação continuada dentro das instituições, trabalhar ele com os professores, estudar essas técnicas e ver como que nós podemos utilizá-las de acordo com a nossa grade curricular. Ao aplicar essas metodologias, a gente está integrando também uma outra função do pedagogo, da coordenação pedagógica, que é a observação em sala de aula. O trabalho de planejamento dessas aulas com as metodologias ativas podem e devem ser acompanhadas pelos pedagogos, auxiliando o professor no planejamento, depois acompanhando e avaliando na sala de aula a execução dessas metodologias ativas, da participação do aluno, dentre todos os outros quesitos importantes, assim como depois fazer um feedback com o professor e juntos, coletivamente, discutirem as potencialidades, aquilo que pode ser compartilhado com outros colegas e aquilo que pode ser também melhorado. Buscando atingir o maior número de professores possíveis, nós vamos então conciliar tanto o estudo do PPP, como por exemplo o estudo do livro do Saviani, Escola e Democracia, e o estudo do livro do Doug Lemov, Aula Nota 10, conciliando isso no nosso planejamento de aula e na nossa aplicação na sala de aula. Lembrando, sempre discutindo com diálogo, sempre pensando o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fortalecer, o que podemos mudar, e isso de uma maneira cordial, gentil, harmoniosa, que pode estar sendo feito tanto, enfatizando, tanto nas horas de atividades individuais ou coletivas, quanto na elaboração dos planos de aulas junto com o pedagogo. No final do ano, nós podemos então fazer uma avaliação final sobre essas leituras. Vai ser um espaço aberto para que todos possam colocar as suas reflexões, entendimentos e experiências, principalmente para poder fortalecer os trabalhos que virão nos anos seguintes. Como referência bibliográfica, nós utilizamos o artigo O Pedagogo e a Formação Continuada e em serviço do professor, disponível no portal Dia a Dia Educação. Também utilizamos o artigo Formação Continuada em Serviço, uma ação necessária do professor contemporâneo, disponível também na página do Dia a Dia Educação. Além do livro do Doug Lemov, Aula Nota 10, 49 técnicas para um professor campeão de audiência, e também o livro do Dermeval Saviani, Escola e Democracia. Espero que a explicação aqui neste vídeo tenha conseguido atender todos os critérios solicitados em edital e de acordo com o plano de ação em PDF.
Espero também que esse plano de ação esteja condizente com o trabalho pedagógico dentro das instituições de ensino e esteja contribuindo a cada vez mais para melhorar a qualidade da educação e do ensino público, tanto do Paraná como do Brasil e em qualquer outro lugar. Eu agradeço então a paciência e a atenção e desejo tudo de bom. Até mais.